E aí, galerinha, eu sou o Rex e bem-vindos ao Viagem no Tempo, o podcast onde a gente volta ao passado só com a imaginação. Hoje eu vou contar uma história que começou em uma viagem em busca de especiarias e terminou com a chegada ao Brasil. Mas cuidado, essa história tem de tudo. Tempestades, descobertas, confusões e até um erro de rota que mudou o mundo. Tudo começou lá em Portugal, no final da Idade Média. Os portugueses queriam chegar às Índias, onde se compravam especiarias, tipo pimenta, canela e noz moscada, que valiam ouro na Europa. Mas o problema é que o caminho tradicional, aquele que passava por Constantinopla, foi fechado em 1453. E sabe por quê? Porque os turcos otomanos conquistaram a cidade e bloquearam o comércio com os europeus. Ou seja, ninguém mais poderia passar por ali para comprar produtos do Oriente. Então os portugueses pensaram, se por terra não dá, vamos tentar pelo mar. E assim começou a chamada expansão ultramarina, uma época de grandes viagens, descobertas e muita ambição por riquezas. Mas olha, não pense que eles embarcaram tranquilos não, hein? Naquela época, o mar era um mistério enorme. Muitas pessoas acreditavam que lá no fim do oceano existiam monstros gigantes, serpentes marinhas e até um abismo sem fim, onde os navios cairiam para sempre. Alguns mapas antigos até desenhavam dragões e polvos gigantes para avisar: cuidado, aqui pode ser o fim. Então imagina o medo dos navegadores. Cada viagem era quase que um salto no desconhecido, uma mistura de coragem, fé e um pouquinho de desespero. Foi nesse clima que o navegador Bartolomeu Dias chegou no extremo sul da África. Lá ele enfrentou tempestades e ondas enormes e chamou aquele ponto de Cabo das Tormentas. Só que ele percebeu que era possível contornar o Cabo das Tormentas e continuar navegando. Quando voltou a Portugal com a notícia, o rei Dom João II, animado com as possibilidades de comércio, decidiu mudar o nome para Cabo da Boa Esperança, porque agora existia esperança real de chegar às Índias, pelo mar. Durante essas viagens, eles também chegaram à África e ficaram encantados com as suas riquezas. Ouro, marfim e infelizmente começaram a explorar até as pessoas. Foi aí que começou algo muito triste, chamado diáspora africana. Milhões de africanos foram tirados à força de suas terras e levados como escravos para a Ásia e as Américas. Nos navios, as condições eram horríveis. Muitos adoeciam ou morriam durante a viagem, mas mesmo assim os africanos não deixaram sua cultura desaparecer. Como forma de resistência, eles camuflaram suas tradições religiosas dentro do catolicismo. Isso ficou conhecido como sincretismo religioso. Por fora, pareciam que rezavam para os santos católicos, mas na verdade estavam cultuando seus próprios deuses e mantendo viva sua cultura. Alguns escravizados conseguiram fugir e criaram comunidades livres chamadas quilombos no meio do mato. O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi dos Palmares, um símbolo de resistência e liberdade. Enquanto tudo isso acontecia, outro navegador português, Pedro Álvares Cabral, saiu com uma expedição para chegar às Índias. Mas ele errou a rota e acabou chegando aqui, em 1500, em Porto Seguro, na Bahia. Mas será que foi um erro mesmo? Alguns historiadores acham que Portugal já tivesse pistas da existência dessas terras e tenha vindo para cá de propósito. Mas, oficialmente, a versão é de que foi um desvio inesperado no caminho. Imagina a cena: 3 caravelas, Santa Maria, Nina e Pinta, cruzando o oceano com marinheiros cansados, escravos, mercadorias e a curiosidade de quem não tinha ideia do que ia encontrar. E agora, pensa no choque quando eles desembarcaram. De um lado, os portugueses, vestidos com roupas pesadas, chapéus, tecidos grossos, peça em cima de peça, suando igual chaleira no fogo. Do outro, os indígenas, acostumados ao clima, quase nus, livres, vivendo em harmonia com a natureza.
Quem estava certo? Quem estava errado? Eram apenas modos de vida diferentes. E o que encontraram? Um território cheio de vida, natureza e povos que já viviam aqui há milhares de anos. E desse encontro nasceria o famoso choque cultural. Os portugueses acharam tudo diferente. A língua, a religião, a forma de viver. E em vez de aprender e respeitar, agiram como se fossem superiores. E passaram a explorar os povos indígenas também. E tem mais, quando Cabral chegou, o Brasil já era habitado há muito tempo. Arqueólogos acharam fósseis de uma mulher chamada Luzia, com cerca de 20.000 anos, em Minas Gerais, considerada a ancestral humana mais antiga do Brasil. Além disso, mais de 1.000 povos indígenas já viviam aqui, com suas línguas, culturas e costumes, muito antes da chegada dos portugueses. Ou seja, o Brasil não foi descoberto. Ele já existia e era cheio de histórias. Então, quando alguém disser que os portugueses descobriram o Brasil, você já sabe. Eles chegaram e encontraram um lugar que já era riquíssimo em gente, cultura e conhecimento. E aí, curtiu essa viagem no tempo? Fiquem ligados na nossa próxima viagem, porque entender o passado é um jeito poderoso de transformar o futuro. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e aprendido tanto quanto eu. Até o próximo episódio do nosso podcast de estudos. Tchau! Produzido nos estúdios T-Vox, narrado por A-Rex, todos os direitos reservados.